Atenção, bomba. Bomba urgente. Bomba urgente. Bomba de proporções. Dantescas, né? Homéricas. Vamos lá, eu leio aí. Ou você lê. Tá na tela? Lulice. Pronunciamento do Lula aí, resposta ao Trump. Tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano Donald Trump, apresentada em uma rede social na tarde desta quarta-feira, dia 9, é importante ressaltar: o Brasil é um país soberano, com instituições independentes, que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e liberdade democrática. No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira, que a nota dos BRICS é justamente isso. Não importa que é americano, que é chinesa, se está num país, vai respeitar a legislação nacional. É falsa a informação, no caso da relação comercial, então a gente falou aqui, comercial entre Brasil e Estados Unidos, sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam o superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei Brasileira de Reciprocidade Econômica. A soberania e o respeito à defesa intransigente dos direitos dos interesses do povo brasileiro são os valores coerentes da nossa relação com o mundo. Então, modéstia à parte, assim, eu cravei demais. Então, assim, basicamente o Lula avisou que não vai ceder em nenhum dos três pontos abordados que é o que a gente estava falando aqui. Ele vai ceder sob o julgamento do Bolsonaro? Não vai, não tem... Assim, não tem ingerência. Não tem. Um parênteses sobre isso. Onde que a tarifa do Trump incide sobre o Xandão? Onde isso altera a dinâmica do poder do Xandão? Zero, não muda nada. O Xandão... Posso falar? Não vai ter um fio de cabelo dele que vai mexer com isso, cara. Não vai, velho. Sobre o julgamento do Bolsonaro, enfim, já falou. Sobre a questão das Big Techs, você ainda deu talvez um possível... Eu falei um caminho que tinha ali. caminho. Um caminho. Tem um caminho ali no despacho. Que eu já acho difícil. Eu acho que já pelo que decidiu a Suprema Corte já tem a responsabilidade civil ali das redes que não vai alterar. Pode não ter sido da maneira tão draconiana, que era talvez o PL 2630 lá no passado, ou que se discutiu no passado, beleza. Mas ainda assim já tem um decidido ali que... E novamente, não é sobre isso no final das contas. Né? A discussão ali é unicamente de política tarifária, em relação à geopolítica com os BRICS. Exatamente. Que aí, que só cabe ao Brasil, tem uma única maneira de se defender, vamos dizer assim, né? Que é mexer na tarifa, que o Lula já aprovou no Congresso, então ele... É que eu não acho que seja isso. É a única arma que ele tem. Que pra mim isso é uma arma de reciprocidade, que também vai mexer com americanos. O americano não quer deixar também de exportar aqui. É pouco, cara. Assim, os Estados Unidos, 40 bilhões, nós exportamos 40 bilhões para o clima legal. 40 bilhões só, isso não é nada. Os Estados Unidos é uma economia multitrilionária. Ela é multitrilionária. A paleta de exportações dos Estados Unidos para o Brasil, por mais que eles estejam no lucro ali, é peanuts para eles. Tá? Dito isso, eu volto a colocar. A nota do Lula, que é uma nota que, exatamente assim que o Renato Lanches falou, o senhor Renato Batista foi preciso. Vou meter reciprocidade, é a nota de alguém que vou sustentar fogo. Se você vai sustentar fogo, você tem que ter munição. Tá vindo amanhã, por isso que eu volto a colocar. Tá vindo amanhã. Um belo de um... Uma naba na bolsa, uma naba no dólar. Break. Vamos lá, chega ou não chega amanhã R$6? Já tava em quase 6 aí. Não, né? acho que tava 5,40 e pouco. 50 e poucos? Cara, eu acho que o Brasil... eu acho que nós ouviremos notícias sobre os BRICS já. Que o quê? Que nós veremos? Que os BRICS vão atuar em defesa do Brasil. Sim. E eu acho que pode ser uma declaração... Pode ser, inclusive, uma declaração política dos BRICS no sentido de defesa da soberania do Brasil, porque o que o Bolsonaro está fazendo é um ataque à soberania brasileira. Isso extrapolou um ataque comercial. Isso não é mais uma disputa comercial. A gente está falando do cara interferir num julgamento da corte brasileira.
e tá falando também num julgado da Corte Brasileira sobre redes sociais. São duas interferências na soberania brasileira, e aqui nesse caso, sendo bem honesto, são duas interferências na soberania brasileira e uma guerra comercial que, assim, um jogo aberto, aí é do game. Os BRICS vão só comprar, ao meu ver, a leitura do... o Brasil está sendo retaliado porque os Estados Unidos veem o Brasil como um quintal, não quer respeitar o Brasil é uma nação soberana, tem o direito de promulgar suas leis, fazer seus julgamentos, fazer comércio com quem quiser, e somos solidários. Olha, a China vai discutir, o embaixador... Eu também acho, E mais, isso daí já estava sendo gestado há tempos. Sim! Tanto é que chegou Pra mim, as pessoas não estão dando a importância à cúpula dos BRICS aqui no Brasil, até porque não veio o Xi Jinping, né? Ele mandou o premier chinês, o Putin também não veio só por vídeo, porque senão, teoricamente, ele tem que ser preso, né? Por causa do mandado do TPI, do Tribunal Penal Internacional, e as pessoas não deram a devida importância aqui, mas eu acho que as resoluções ali aprovadas, o interesse de tantos outros países, países importantes aqui, agora a Turquia, falando também de entrar, de fazer parte dos BRICS, vários outros países e tudo mais. Cara, é um movimento geopolítico importante. Sim. Né? E aí, justamente por isso, vem o Trump logo em seguida. A cúpula acabou dia 7. A resposta dele veio já contra o Brasil, que é o porta-voz aí, um dia depois, praticamente. Outra coisa, não é absurdo falar isso, porque a China já havia dado uma resposta recente a países da América do Sul, avisando que se o Trump quisesse ter uma relação errada com os países da América do Sul, que ela iria sair em defesa e tal. E assim, essa é a melhor maneira de fazer esse aceno. Outra coisa, entendam a cúpula do BRICS, né? Porque pra mim isso é muito mais relacionado. Acho que pra mim isso aqui é 80% cúpula do BRICS, 20% todo o resto. Concordo. O resultado da cúpula do BRICS tem que ser entendido como uma derrota na lógica americana de que tá dando muito certo a política tarifária. O seu maior inimigo, que é entendido globalmente como alguém que meio que saiu como adulto na sala no duelo com o Trump, veio aqui no Brasil, que é quintal americano, e avisou, temos mais amigos no nosso time, entrou mais uma galera, junte-se a nós. Isso é uma reação do Trump, é uma demonstração de força interna também, então... Bota aí mais isso na conta. E ainda tem uma coisa que é o seguinte, nesse sentido, a questão do Bolsonaro, ela é colocada no meio de tudo isso somente como uma ferramenta de desestabilização interna. Sim, que é, bom ponto. Né, que os Estados Unidos fazem isso no mundo inteiro há milênios, que é influenciar na política nacional dos outros países, gerando dos mais diversos tipos de desestabilização. E o Bolsonaro, nesse sentido, é usado ali como uma ferramenta para isso, né?